Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Natália, professora do Colégio London há 10 anos e hoje tenho o prazer de conversar com duas alunas muito queridas, Maria Luísa e Laura. Oi gente, eu sou a Malu, eu tô aqui desde o 6º ano e sou aluna do 1º ano A. Oi gente, eu sou a Laura, eu tô aqui também há 4 anos e eu também tô no 1º A. Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre uma atitude que essas duas gracinhas tiveram. Começou com uma idealização, uma ideia, um sonho, e ela se concretizou na semana passada com a visita à Casa da Criança. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente que ideia foi essa, né? De que ideia que eu tô falando. A gente teve a ideia de fazer a Páscoa Solidária antigamente, antes da pandemia, a gente já fazia. E aí esse ano eu tava conversando com a Malu tudo, e aí a gente lembrou, né, da Páscoa, e a gente ficou até com medo de não dar certo, porque foi assim, na semana da Páscoa que a gente lembrou. E aí foi uma ideia muito boa, né, que a gente conseguiu ajudar muita gente, e aí a gente arrecadou, né, o dinheiro, a gente comprou os chocolates e a gente foi na Casa da Criança. Vale lembrar que a escola inteira ajudou, a gente arrecadou quase R$700, né, Laura? E assim, é sempre muito bom que a gente tenha esse sentimento coletivista, e a gente só queria agradecer a escola e todo mundo que ajudou a gente. Bom, elas passaram em todas as salas, contando e explicando, né, sobre o intuito e a ideia da arrecadação, para que seria aquele dinheiro, qual seria a finalidade, o destino dele. E todas as salas acolheram muito bem, né, meninas, Sim, essa ideia, essa proposta. E aí, na quarta-feira, Isso. pertinho da Páscoa, elas foram até a Casa da Criança, a sala dela toda o 1º ano A todo, né? Todo mundo foi para lá. E eu queria então que vocês contassem um pouquinho como é que foi assim a expectativa, né, de vocês. No dia anterior vocês fizeram no laboratório de criatividade as embalagens, elas fizeram tudo. Foram comprar os docinhos com dinheiro, tiveram toda essa logística de pensar em quantas crianças existem lá na Casa da Criança que precisavam, né, e que são assistidas. E aí elas então foram atrás, foram comprar os docinhos, depois montaram os kits junto com a professora Ana Paula de artes. E eu queria que vocês contassem então pra gente como é que foi esse planejar, esse fazer e depois, né, a ida de vocês até a Casa da Criança. Então, a gente primeiro entrou em contato com a Casa da Criança, eles falaram pra gente era em torno de 150, e aí a gente começou a fazer as contas. Como a gente arrecadou bastante dinheiro, a gente foi no atacadão, deu pra comprar muita coisa de qualidade. Muita coisa mesmo, era de marca que normalmente as crianças conheciam, tudo mais. Aí a gente fez as contas, na terça tarde a gente ficou quase a nossa sala inteira ali no laboratório de criatividade, fazendo 150 pacotinhos, amarrando, e foi muito legal que todo mundo ajudou. Foi muito bom. E a gente ficou muito ansiosa também, porque quando a gente foi e a gente era menor, sempre era muito bom, sabe? A gente chegava, a gente brincava com as crianças, sabe? E a gente sempre foi recebido muito bem lá. Então a gente estava muito, muito ansioso e foi, tipo, incrível lá. As meninas falam porque antes da pandemia nós tínhamos o hábito de levar esses doces para as crianças, né, ali da Casa da Criança. Então já era o lugar escolhido, na verdade era o lugar que a gente ia, né, antes da pandemia. E como é que foi quando vocês chegaram lá? Eles sabiam? As crianças sabiam que vocês iriam? Ou vocês perceberam que não, que foi surpresa? Eu acho que eles sabiam, porque a hora que a gente chegou, a moça já falou que eles chegaram, organizaram tudo. Mas, assim, foi muito bonito quando a gente chegou. Eu acho que uma professora, ou coordenadora deles, também fez um discurso muito bonito, sabe? Falando do verdadeiro significado da Páscoa, sabe? Então, foi muito bonito. A hora que a gente chegou, aí a gente já distribuiu os chocolates, eles ficaram muito felizes. E deu pra ver que eles estavam com vontade de ver a gente, porque quando a gente chegou, eles ficaram sentados, parados ali, só escutando a gente, e a professora que estava com eles falou que eles estavam perguntando se a gente ia vir nessa Páscoa. Então, assim, deu pra ver que todo mundo ali ficou muito feliz. A gente percebeu isso, porque a gente também sentiu quando a gente estava lá que eles eram muito carentes.
E aí, a hora que a gente estava conversando sobre ter a ideia de levar as coisas, a gente também pensou que nos outros anos, nos de pandemia, talvez eles não tiveram, sabe? Porque ficou mais difícil para todo mundo e as pessoas que ajudavam sempre não ajudaram naqueles anos. Então, quando a gente chegou, foi isso que a Malu falou. A coordenadora lá falou, eles chegaram e eles falaram, vocês voltaram, sabe? Foi muito bom. E foi ótimo essa iniciativa e a atitude de vocês, meninas, porque exatamente como vocês falaram, a pandemia trouxe muitas dificuldades para diversas famílias. E muitas que ajudavam, talvez deixaram de ajudar por uma questão de não poder mesmo, de não conseguir. E a gente não pode esquecer, né, de que elas são crianças e que, como todas as crianças, esperam por esse momento, esperam por esse chocolate que seja, né? E esse carinho que com certeza valeu muito mais. Eu vou pedir então para vocês contarem para a gente uma situação que vocês tenham vivido ali e que tenha sido marcante, sabe, para vocês. Então, Nath, uma coisa que não aconteceu comigo, mas aconteceu com algum professor que estava lá e chegou em mim, que me marcou muito, foi que o professor estava conversando com um menino que tinha acabado de ganhar o nosso pacotinho, e aí o menino falou assim, eu vou comer um hoje e guardar para ter um chocolate por semana, por dia da semana. Sim, então assim, isso mostra o tanto que eles são necessitados, que eles são carentes, quanto eles dão valor para uma coisa que normalmente a gente acha, legal, mas assim, a gente ia deixar pra lá. Então assim, eu fiquei muito feliz que a gente fez essa diferença neles. Que bom. A gente também, quando tava lá, a gente sentiu que eles são muito carentes, não só no sentido, às vezes, sabe, financeiro, essas coisas de amor, sabe, carinho, atenção. Tanto é que teve uma história que aconteceu com a Malu, que teve uma menininha lá que abraçou ela e elas ficaram um tempão abraçadas. E todos eles, assim, às vezes você ia brincar, eles pediam colo, eles te abraçavam, sabe? Eu senti que eles eram, tipo, muito carinhosos com a gente, sabe? Que bacana, gente. E no final, eu conversei com essa menina que ficou comigo o dia inteiro, a manhã inteira. O nome dela é Júlia. E eu fiquei conversando com ela, ela ficou no meu colo por 2 horas. Na hora de ir embora, ela queria ir comigo. Ela perguntou se ela podia ir comigo pra minha casa. E eu tive que falar que não dava. E aí elas sempre estavam perguntando, né, que horas que a gente ia voltar, achando, que dia, quando que a gente ia voltar. Então, assim, deu pra ver a carência de perto. No final, a gente sentiu isso, porque no final, eles, nossa, um monte perguntaram, mas vocês já vão? Mas vocês vão voltar? Vocês vão voltar quando, sabe? Deu pra sentir que eles gostaram muito. Nossa, e eles foram muito legais com a gente, muito sabe? receptivos. Muito. E essa carência, né, meninas, é algo que chama a atenção, porque às vezes a gente tem N coisas, carinho, né, atenção de todo mundo ali de casa, e a gente não consegue imaginar muitas vezes que talvez o mesmo não aconteça com crianças tão pequenas, tão ingênuas, tão necessitadas, né? E aí eu queria então pedir para vocês falarem um pouquinho sobre esse sentimento, quando vocês saíram de lá, quando vocês estavam voltando para a escola, como é que foi o pensamento, essa questão da empatia, o que ficou? Então, Nath, quando a gente estava lá e a gente notou a necessidade dessas crianças, foi uma coisa que deu um baque na gente, sabe? De realidade, porque a gente percebeu como são as diferentes realidades do mundo. E foi uma coisa meio melancólica, mas quando a gente foi embora, pelo menos por mim, o sentimento que me invadiu foi gratidão. Eu fiquei muito grata em poder ajudar, com o suporte inteiro que a escola deu, do trenzinho, todos os alunos ajudando. Então, assim, o que mais prevaleceu em mim foi a gratidão. Foi. Ai, Nath, eu senti também muito da gratidão. Nossa, você sai e você fica, nossa, eu reclamo tanto, sendo que, sabe, tem pessoas, sabe, que com uma coisinha tão pequena já sabe, tipo, às vezes fez a semana, fez um mês, sabe? Então eu senti muito isso. E assim, a gente sempre ouve falar, mas tem gente que, sabe, tipo, diferente socialmente, sabe, a desigualdade social, só que quando você vê, assim, sabe, tipo, perto, assim, na sua frente, é diferente, sabe? É empatia, né, meninas? É a gente perceber como a gente não dá valor para aquilo que a gente tem. E como com isso, né, foi exatamente como vocês falaram. A gente percebe que ajudar o próximo, na verdade, faz muito bem para a gente. Talvez até melhor
porque é isso, é esse sentimento de, puxa, que legal que eu pude ajudar, que bom que eu pude dividir um tempinho, né, aqui. Eu sei como vocês são estudiosas, e deixar esse período da manhã para dividir, para compartilhar o afeto, a alegria com outras crianças. Isso só nos deixa mais orgulhosos ainda por ter vocês aqui no colégio e todos os alunos que se envolveram com essa atividade. Não foi a primeira, né? Antes da pandemia, a gente sempre procurou fazer alguma atividade beneficente. A nossa gincana, ela é beneficente, então a gente sempre arrecada. Tem ano que a gente arrecada fralda geriátrica, ano que a gente arrecada comida. A gente sempre procura observar o que alguma entidade, uma instituição está precisando, e aí a gente faz a campanha em cima daquela necessidade. E aí eu queria que vocês, como estão aqui há um tempinho, né, se vocês pudessem contar um pouquinho sobre a nossa visita ao asilo, que também foi uma experiência, imagino eu, né, marcante. Esses dias apareceram aí nas redes sociais fotos, né, de lembrança, e isso faz a gente, meu Deus, olha como o tempo passa e como a gente percebe pelas fotos, pelos vídeos, a alegria de vocês. Foi um pouquinho diferente, a gente levou fralda, né, não chocolate, mas não levamos só as fraldas, levamos jogos, levamos histórias. Queria que vocês contassem um pouquinho. Vocês se lembram? Sim? Sim. A visita ao asilo foi igual a Nath falou, a gente arrecadou as fraldas geriátricas na gincana pra gente levar, e eu senti que foi muito bom e ao mesmo tempo muito diferente da experiência das crianças, sabe? É completamente diferente, mas muito bom. Quando a gente chegou lá, eu lembro, sabe, a gente entregou tudo, né? E assim, em comparação, as crianças a gente brinca, sabe? A gente pula corda, e eles a gente senta. Eles gostam muito de conversar, sabe? Eu sinto que eles não tem, às vezes, sabe, uma família ou gente que fica lá todo dia. São carentes também, São né? também. E aí, quando eles viram a gente na última vez, sabe, é muito bom. Eu sinto que eles gostam muito de conversar. E aí, eles contam muitas histórias, sabe, da vida dos filhos, às vezes dos netos, sabe? As muito mulheres bom. gostavam muito de maquiagem, né? Eu lembro que algumas alunas levaram esmalte e fizeram a unha. Isso é super bacana quando a gente disponibiliza, né? A gente doa não só essas questões materiais, que também são importantes, obviamente, mas o carinho, a atenção. É impossível de esquecer, né, todas essas experiências, igual a Laura falou. Mesmo sendo diferente, cada lugar que a gente visita, porque a gente já tinha ido na Casa da Criança, já é um parceiro do London há um tempo. E aí a gente foi na Casa da Criança, a gente já foi nesse asilo, e deu pra ver que são jeitos diferentes de lidar, só que você continua sabendo da história de cada pessoa, você continua tendo esse sentimento de gratidão, de conhecer um pouco mais, sabe, dessas pessoas, dessas situações. Que legal, meninas. A gente também fez uma visita, não sei se vocês se lembram, nós lemos um livro chamado Estrelas Tortas, e aí depois dessa leitura a gente foi visitar, né, a ACD, e lá a experiência foi diferente, né? Nós não levamos nada, nem um chocolatinho, nem uma fralda, nós levamos comida para fazer um piquenique ali com eles, né? Percebemos que tinham várias famílias que vinham, às vezes passavam o dia todo, né, em tratamento e ficavam sem comer. Então nós levamos esse lanchinho para fazer um piquenique coletivo, mas outras histórias, né? Vocês podem contar um pouquinho desse episódio da ACD? Então, Nath, aconteceu muita coisa mesmo. A gente conheceu muita gente, a gente conheceu a história de muita gente, muitas crianças principalmente. E a gente percebe como é difícil a situação, porque eu penso assim, eu teria condições talvez de tratar alguma coisa, mas as pessoas que não têm, a gente não sabe muito bem como é que é, a gente não entra muito em contato com isso. Então, ir lá foi uma coisa que, assim, quebrou barreiras, as nossas barreiras do conhecimento. Então, assim, foi uma coisa muito legal, que a gente conheceu, a gente aprendeu a respeitar mais, a gente quebrou esse estigma, sabe? Sim, então, lá na ACD, nós tivemos outra experiência, né, meninas? Porém, assim, não menos significativa, muito pelo contrário. Até para quebrar o estigma que, às vezes, a gente vem e colocar... fulano de tal não é capaz, ou a gente mesmo, né? Às vezes a gente coloca assim,
não, eu não vou fazer isso porque eu não dou conta. E quando a gente percebe essa dificuldade física, né, do outro, e ele se esforçando e tentando, e a família vindo de longe, a gente pensa, puxa, eu consigo sim, né? Ai, pra mim o ACD foi uma assim, das experiências mais tristes de todas essas, porque assim, sabe, é muito diferente. E aí você vê, eu acho que tinha uma família, eu não tenho certeza, mas que vinha do Paraná, sabe, aqui pra conseguir fazer o tratamento. E é o que a Malu falou, às vezes se eu ou se ela, às vezes tivesse alguma coisa, a gente teria oportunidades melhores de tratamento, sabe, coisa que às vezes eles não têm. E muito do que você falou também, sabe? Desse negócio de conseguir, de você, sabe? Você vê uma pessoa, às vezes, sabe? Tentando praticar um esporte, alguma coisa assim, sabe? E a gente, às vezes, desiste no primeiro empecilho, não é? Então, essa é a ideia mesmo, né, E a meninos? gente sempre vê eles tentando e a gente, quando alguma coisa acontece, a gente já desiste. Então, ir pra lá deu meio que um sentimento de persistência, né? É um choque de Sim, realidade, é, não é? é. Falar assim, puxa, olha, né, o que porque eu tô reclamando tanto e até pra gente se tornar, né, eu acho que a vida é isso, é a gente ir aprendendo e a ideia é que sejamos cada vez melhores, né, pessoas melhores, mais empáticas, porque o mundo precisa, com toda a certeza, de ótimos profissionais, ótimos médicos, professores, dentistas, mas a gente também precisa de pessoas boas, né? Pessoas que estejam ali prontas para acolher, para ajudar. E vocês se mostraram assim. Então, a gente só tem a agradecer pela iniciativa. Nós, professores, a direção, ninguém, turma de casa, assim, ninguém, na verdade, tinha pensado, como as meninas falaram, a gente tem o hábito de ajudar alguma instituição na época da gincana, que acontece no segundo semestre aqui no colégio. Mas essa ideia, e como as meninas falaram, foi muito rápido. Elas se mobilizaram assim, praticamente do dia para a noite. Elas chegaram numa semana anterior, que antecedeu a Páscoa. Nath, a gente está com uma ideia de visitar e ajudar uma instituição. E a gente nem sabia qual a princípio, né? Aí nós lembramos a Casa da Criança. A gente sempre foi para lá, sempre ajudamos. Então, vamos. E como foi muito rápido, eu e a Malu, a gente ficou com muito medo de às vezes não conseguir dinheiro suficiente, porque é muita criança, são 150 mais ou menos. Então a gente ficou com muito medo de o dinheiro não dar, da gente não conseguir chocolate para todo mundo, sabe? Mas aí no final deu tudo certo. Tanto que quando acabou o prazo de entrega, eu e a Laura, a gente estava conversando e eu lembro da gente falar, tá, a gente conseguiu uns 200, porque a gente não tinha parado para contar. A gente só foi contar quando a gente já estava no atacadão, para ter uma noção, né? Certo. E aí a gente viu que a gente estava com R$625. Então, assim, a gente não tinha uma noção. Foi uma coisa muito de uma hora para outra. Se não desse certo, a gente ia ter que arranjar algum jeito. Mas ainda bem, todo mundo se mobilizou, todo mundo gostou muito. E mesmo faltando só uma semana, desde o começo do projeto até o dia final, todo mundo ajudou. No mesmo dia a gente entrou em contato com a Sônia, com a Cidinha, o Pedrinho liberou pra gente o trenzinho, então foi muito legal. Foi muito bom, foi muito rápido, mas foi muito intenso, bom. Né? Foi demais, É isso, gente, Nath. porque a bondade, não é? Ela não precisa, assim, não tem essa questão, né, do planejamento, dessa, com tanto tempo de antecedência. É exatamente quando a gente quer, tem boa vontade, a gente faz. Sim. Então, é essa a ideia. E para a gente ir finalizando aí esse nosso bate-papo, vocês têm aí em mente alguma outra ideia? Porque para ajudar alguém, alguma instituição, tem alguma coisa na cabecinha? Então, Nath, a gente estava conversando e a gente pensou, agora em agosto, geralmente tem a gincana, então a gente também quer ajudar. A gente pensou, talvez, na Semana do Saco Cheio, que é o Dia das Crianças, às vezes arrecadar brinquedos, jogos, sabe? Ainda voltar, né, pra Casa da Criança, que a gente viu como eles ficaram apegados a gente também guardou. A gente lembra da história deles, de como eles eram, de como eles agiam, dos nomes deles. Gente, sabe? foi muito bonito de ver, né, as fotos e filmagens, porque vocês de fato não só levaram, mas brincaram, né? Tem amigos que subiram na casinha e escorregaram e carregaram no colo as crianças. Então,
foi uma entrega. Foi, né? A gente sentiu que teve uma conexão muito grande. Não foi só a gente lá levar o chocolate e ir embora, sabe? A gente ficou, a gente brincou, a gente criou relações, sabe? A maior com parte eles. do tempo, né? A maior parte do tempo a gente ficou lá brincando. A gente entregou, em uns 20 minutos já tava todo mundo com, sobraram pacotinhos. Olha que O que foi beleza. muito bom, ninguém ficou sem. Então, assim, foi muito legal. A gente, como tá mostrando no vídeo ali, a gente entregou, cada um entregou um pouquinho, a gente falou um pouquinho ali com eles. E aí depois a gente foi brincar. A gente ficou umas 2 horas, 1h30 brincando com eles. Então foi muito gostoso. Tanto é que quando a gente tava conversando com a Sônia, né, pra resolver tudo, de horário, de tudo, ela falou, olha, eu não sei se vocês vão conseguir ficar mais de meia hora. E na hora foi o que a gente ficou mais apreensivo, porque a gente não queria só ir lá e levar, Entregar, sabe? Não, a gente queria criar mesmo isso, sabe? O que a gente sempre fez todo ano, não? Gente, Foi que muito bacana. E olha que bonito, ainda sobrou, né? A preocupação Sobrou. era tanta em não dar a quantidade ali suficiente, que até tivemos aí uma sobra. Sim. Que não foi perdido, né, gente? Porque chocolate e criança é uma combinação perfeita. Sim. Bom, então, deixo aqui o nosso agradecimento, a nossa gratidão e que vocês aí de casa, né, que estão nos assistindo, também pensem nessas possibilidades. Quando a gente quer ajudar, não tem limite, né, meninos? E nem não tem barreiras. A gente tem uma ideia, convida aí um grupo de amigos, não é? E bota em prática que, com certeza, as pessoas que recebem, né, são muito gratas. E a gratidão maior é lógico que é a nossa, porque como as meninas falaram, o sentimento, né, de sair dali plena, com aquela sensação de que, poxa, por menor que tenha sido a minha parte, eu pude ajudar. E como a Cidinha sempre diz pra gente, é melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Muito obrigada. 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 Bom, então, você de casa, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. E se tiver alguma história assim emocionante, alguma experiência de vida como essa das meninas, deixa nos comentários que quem sabe a gente não convida para esse bate-papo aqui com a gente. Ajude, doe, mobilize a sua comunidade também e faça o bem sempre. Isso é o mais importante. Então, deixa aqui nos comentários pra gente a sua história, alguma coisa que tenha acontecido, que tenha chamado a sua atenção, da sua comunidade. E quem sabe, então, a gente combina aí para esse bate-papo. Espero vocês. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Até a próxima!